Sabe quando você quer que uma pessoa faça algo e você, em troca, dá alguma coisa muito legal para ela? E ela se empolga com isso. E da próxima vez ela vai querer fazer para receber aquele reforço positivo? Pois é, o nome disso é behaviorismo, psicologia comportamental. Se te disseram que usar esse tipo de estratégia, esse tipo de condicionamento positivo na educação do teu filho, por exemplo, é algo ultrapassado de psicólogos da década de 40, da década de 50, saiba, te enganaram. O problema nunca foi utilizar um condicionamento na educação do filho. O problema são os pais que só usam condicionamento na educação dos filhos. Eu acho que isso é extremamente importante para nós levarmos em consideração. Sabe aquele papinho de que se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. E daí tá lá o pirralho, com uma tabela, arrumar a cama, lavar a louça, e vai ganhando estrelinhas. E para cada estrelinha, R$1 ou R$2. Chega no fim do mês, ele contabiliza as estrelinhas e o papai e a mamãe vai lá e dá dinheiro para essa criatura. Ora, isso seria um reforço positivo, mas pautado na educação completa da criança. Você só pode educar essa criança para uma educação meio mercantil. Não é disso que se trata. Só que jogar fora algo que a psicologia já provou que pode ser muito útil por causa de alguns psicólogos românticos que seguem a linha da psicologia positiva, talvez seja jogar o bebezinho fora junto com a água do banho. E outra coisa, né? O mundo funciona como? Vida adulta. Recompensa pelo esforço, recompensa pelo mérito, né? Às vezes frustração. Se a gente quer educar os nossos filhos para a vida como ela é, algum tipo de condicionamento vai ser necessário. Quer um exemplo real? Eu tenho um amigo que eu conheci há muito tempo, eu devia ter uns 14 anos, estou com 58, ele também está com 58, então é um amigo de longa data. E quando nós éramos adolescentes, o pai dele fazia sempre um convite, de mês em mês, falava: filho, tá aqui uma peça de Liszt, tá aqui uma peça de Chopin. Se você executar essa peça brilhantemente, para mim e para tua mãe, te dou um mês de estudo, vou te dar, sei lá, o equivalente a hoje, R$500. É claro que o pai desse rapaz não educou esse rapaz durante toda a vida à base dessa troca. Mas o menino tocava piano. Tinha um piano de caudas maravilhoso na casa dele. E ele falava: beleza, pai, vou fazer um recital maravilhoso. E estudava durante um mês. Entrava de terno na sala. Eu vi uma dessas apresentações, uma delas, e me tocou profundamente, porque o pai era super rigoroso. E segundo esse meu amigo, tinha ocasiões que o pai falava: filho, eu acho que você não fez uma boa apresentação. Tenta um mês que vem. Ah, mas que horror! Tá comprando o filho, isso é desumano. Fica calmo, cara. Se você tá pensando nisso, talvez você seja um revolucionário gourmet. O menino não virou mercadoria, muito pelo contrário. Esse pai entendeu algo que muito especialista não entende. Condicionamento não é necessariamente vilão. É uma das ferramentas da vida real. E sabe o que aconteceu com esse menino? Esse menino hoje é um músico absolutamente incrível, virtuoso, maravilhoso, apaixonado por música. Na realidade já era. O pai só pegou essa vocação, né? O menino aprendeu que esforço gera resultado, que resultado pode gerar recompensa, e às vezes o próprio esforço pode transformar aquela atividade em algo absolutamente amável, vamos dizer assim. Como eu falei, hoje aquele menino é um senhor, né? Um músico brilhante. E quando ele olha para trás, ele não vê trauma, ele não vê imposição do pai. Ele sente gratidão, fala: caramba,
Se o meu pai não tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse estudado tanto para ser um músico. Eu estaria tocando música, como muitas pessoas tocam, amadoristicamente, mas ele me fez estudar. E eu estudava pensando nos R$ 500, e não necessariamente na apresentação, e não necessariamente na técnica e no virtuosismo. Agora, condicionamento não pode ser o motor de tudo. Tarefa básica, por exemplo. Aquilo que eu falei no início deste vídeo. Aquele menino que tem lá a cartolina pregada no quarto com as estrelinhas para tarefa básica. Pelo amor de Deus, é uma besteira. Vai lavar louça por quê? Porque mora em casa. Vai arrumar a cama por quê? Porque você é gente, isso é coisa de gente. A gente tem que, pelo menos, colocar ordem no próprio quarto. Vai ajudar quem precisa, porque isso é uma obrigação. Afinal de contas, nós somos seres bipolares, individualistas, e dependemos dos outros também. A mutualidade é super importante, a caridade é super importante, olhar com compaixão, com misericórdia para outra pessoa é importante. Então, esse tipo de coisa não dá bônus, ele vai dar estrutura, vai dar caráter. E isso não deveria ser contraposto com finanças. Olha, você ajudou um mendigo, você foi caridoso com o zelador, então vou te dar um dinheirinho. Não, não se trata disso. Caridade, serviço, cuidado com o lar, isso não se compra com estrelinha, muito menos com dinheiro. Se ensina com firmeza, se ensina com exemplo. Porque no mundo real ninguém vai pagar para você arrumar a tua cama, deixar a tua casa limpinha, organizada. A recompensa é interna, né? Ordem, clareza, bem-estar. Esses são fundamentos, inclusive, que eu trabalho muito num projeto chamado Educa da Nuca, o sistema da vida real. Pois esses fundamentos éticos, eles são extremamente importantes para quem quer montar um próprio sistema da vida, para quem quer ter certeza de seus próprios valores, das suas próprias virtudes, para quem quer se blindar desse caos que está aí fora. Agora, tem uma outra categoria que vale a pena a gente pensar também. É aquela categoria em que o filho demonstra já algumas evidências de que tem uma certa vocação, sabe? Brilho no olho. É isso que o pai desse menino, desse meu amigo, viu. Ele falou, caramba, ele gosta de música, ele gosta de piano. Então, deixa eu estimular essa vocação, mas deixa eu fazer com que essa vocação se transforme em algo excelente. É claro, ele era novinho, tinha 14 anos, 15 anos, ele não sabia quanto que um bom músico precisa estudar para chegar numa determinada excelência. Aliás, existe uma pesquisa muito famosa que fez, inclusive, investigação com músicos e chegou à seguinte conclusão: músicos que estudaram copiosamente por 5.000 horas acabavam sendo grandes professores de música. Músicos que estudaram 7.500 horas formavam como músicos de suporte numa grande orquestra. Músicos que estudavam pelo menos 10.000 horas ou mais, daí viravam solistas, viravam os grandes nomes da música clássica, seja piano, seja violino. E daí criou-se esse mito, mas que eu acho que está muito próximo da realidade, que tudo que se você quiser atingir a excelência, ser um bom professor de línguas, ser um bom surfista, ser um bom professor, você precisaria investir pelo menos 10.000 horas de estudo para você atingir essa vocação. E a vocação pressupõe que o pai fique muito atento às inclinações que o filho pode demonstrar no decorrer de uma vida. E como a gente nasceu com pouquíssimos dons em potência, é extremamente importante que um pai proporcione para o seu filho, na medida do possível, é claro, a maior quantidade possível de experiências na vida. Bota no judô, tira do judô, bota no vôlei, tira no vôlei, bota na matemática Kumon, bota na pintura, bota em uma série de experiências, até que o moleque em determinado momento fala, caramba, eu tô gostando disso aqui. Olha, eu tenho inclinação, eu sou bom, e a partir daí o condicionamento também pode fazer parte da educação. É observação real, é refinamento de percepção. Isso também a gente fala no Educa da Nuca, né? Aí entra o condicionamento do bem, o condicionamento aplicado, né? O resultado ele vai virar nota, ele vai virar elogio e ele pode virar até money, né? Como no caso do piano.
E o indivíduo vai depurando, vai sofisticando a sua vocação e a sua excelência. Isso o mundo também costuma devolver para você. Devolve com um aplauso, devolve com salário, devolve com reconhecimento, ou seja, saber aonde usar o condicionamento é parte da educação de todos nós, enquanto pais, enquanto mães. Jogar fora essa possibilidade já amplamente provada nos laboratórios da vida, nos laboratórios de análise comportamental, é uma grande bobagem, né? Agora, saber aonde ele não entra também é algo extremamente necessário no processo educacional. E essa linha é uma linha muito tênue, né, entre uma ferramenta pontual e a utilização dessa ferramenta de uma maneira completamente fora de propósito, né? Transformar a educação virtuosa do filho numa educação meramente mercantilista. Educar é isso, é uma dança entre amor, entre valores, entre limites e sim também entre condicionamento. Amor e limite, por exemplo, não são opostos. Amor e condicionamento não são opostos. E essas são confusões que precisam ser desmistificadas durante a criação do nosso próprio sistema, da nossa autoeducação e da educação que a gente vai dar para os nossos filhos. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, eu odeio conselhos, fuja dos gurus da pedagogia açucarada. Tem conselho que eu acho que vale a pena a gente ponderar, sabe? Uma educação extremamente romantizada, uma educação onde tudo você vai ter que conversar com o filho, você vai ter que educar à base do sentido. Quantas coisas não fazem sentido para nós? Foi exatamente por causa disso que nós abolimos, por exemplo, a educação pautada nos fonemas, a educação pautada na identificação precoce do sonzinho das letras, dos fonemas, dos grafemas. Há 50 anos o Brasil jogou isso de lado em nome de uma educação mais romântica, uma educação que seguia os pressupostos do Rousseau e mais lá na frente de Paulo Freire, uma educação que pudesse fazer sentido para a criança, ou seja, começaram a educar as crianças através de palavras, através de frases inteiras, e isso gerou um analfabetismo funcional que hoje é patente. Estamos nos últimos lugares no que tange à educação, a expertise na língua mãe e a expertise com matemática básica. E você? O que você pensa disso? Você usa no dia a dia com o teu filho os condicionamentos, essa coisa de se fizer bem, ganha alguma coisinha em troca? Você é contra totalmente ou pontualmente você acha que vale a pena? Deixa teus comentários aqui e aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative os sininhos da notificação e se você achou que esse papo valeu a pena e que tem alguma pessoa que pode se beneficiar com isso, por favor, envie essa aula para essa pessoa, beleza? Nos vemos!